Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Então diga assim: graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, mais uma noite, mais um culto que nós estamos aqui celebrando a morte daquele que está vivo. Existem muitos deuses aí pelo mundo, mas nenhum deles venceram a morte. O nosso Deus, Ele está vivo, está à direita do Pai e com certeza está em nossos corações também. Palavra do Senhor, gostaria que os irmãos abrissem no livro de João, Evangelista João, capítulo 4. Vamos fazer uma leitura, a começar do versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, ou Siquém em algumas traduções, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, a mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco da água para beber, pois seus discípulos haviam ido comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim os seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor e sentar-se. Aleluia. Hoje nós vamos mergulhar numa história, um dos diálogos mais profundos de Jesus. Uma história envolvente, uma história poderosa que trata de diversos assuntos da nossa vida. E parece que essa história ela se repete nos dias de hoje, com características bem específicas da nossa atualidade, mas com a essência muito semelhante ao que nós acabamos de ler. Essa história fala de um encontro que não estava na rota natural, mas uma rota proposital, estava agendado na agenda do mestre. Jesus ele estava saindo de uma cidade que era considerada na época a elite daquele povo que conhecia muito as escrituras, a terra dos fariseus. Era como se fosse ali, a exemplo da nossa atualidade, como se fosse o Supremo Tribunal, porque os fariseus ele tinham esse poder de sentenciar, de julgar, inclusive de aplicar o que a lei de Moisés ela dizia. E ali estava cheio de situações que não era agradável ao nosso mestre. Estava existindo a confusão, quem tinha batizado mais, quem deixava ter batizado menos. E Jesus torna-se também evidência nessa história. Alguém estava usando o nome de Cristo
e comparando aquilo que ele tinha feito de mais ou de menos. Jesus estava nos holofotes. Interessante que, pelo discernimento espiritual de Cristo, ele viu que aquilo ali não era lugar para ele. E Jesus, ele se retira daquela situação. Não era nos holofotes, não era no centro das elites que Jesus ele estava querendo estar naquele momento. Aquele momento estava sendo contaminado com a atmosfera de uma competição que, com certeza, não faria nada, mais nada, para glorificar o Filho de Deus. E nessa situação, Jesus ele resolve ir para Galileia, terra de gentios, uma terra onde o povo mais simples, mas um povo que tinha um coração mais aberto. Uma terra onde Jesus já tinha feito milagres, e iria fazer muitos outros milagres. Ele estava saindo do centro de evidências para ir para um local onde o povo estava realmente sedento por ele. Só que interessante que no meio do caminho, Jesus resolve dar uma parada. Aquela parada rápida, aquele pit stop. O mais interessante é que não era uma rota, vamos dizer assim, mais otimizada, mais interessante. Existiam pelo menos outros 3 caminhos mais rápidos, mais seguros. A rota que dava para essa cidade de Sicá, ela tinha muitos saqueadores, ladrões. Ora, os judeus de Judeia e os samaritanos não se davam bem. Então, quando existia judeus indo por essa rota, normalmente tinham problemas de assalto, latrocínio, outros crimes dessa natureza. Jesus estava indo contra a tendência normal. Quando nós saímos de nossa casa para algum objetivo, para algum local, nós queremos ir pelo local mais iluminado, mais seguro, onde não tem incidências de coisas ruins. Às vezes o percurso pode ser até menor, mas quando a gente já ouve, olha, por esse caminho é arriscado. Esse caminho sempre acontece situações desagradáveis. E foi exatamente nessa contramão que Jesus foi. E muitas das vezes nós somos levados pelo Espírito a fazer aquilo que é contra a visão natural das coisas. Muitas das vezes nós somos direcionados por Deus a fazer aquilo que não é óbvio. Não seria o lógico. Parece que o ilógico é uma marca registrada de Cristo e daqueles que o seguem. Ora, Maná está em um local que não seria o lógico, nem o centro das atenções. Nós estamos aqui em Maceió. É como se fosse essa história se repetindo. Agora, interessante que naquela cidade, Jesus não ia falar para uma cidade diretamente. Ele ia tratar com uma pessoa. E só que era meio do caminho. A cidade de Sicá estava entre 2 grandes montes. E nessa cidade existia um poço. Era a região de Samaria. Aquela região tinha outras cidades. Mas Sicá era o centro desse entroncamento. Quando Jesus ele chega ali, cansado, meio do caminho, meio-dia, naturalmente, o que é que vem? Sede, cansaço, fadiga. E foi exatamente nesse cenário, no cenário de cansaço, que Jesus se senta ao lado de um poço, o poço de Jacó. Poço esse que tinha uma história profunda, onde Deus já tinha se revelado ao seu povo, onde Abraão já tinha passado por ali, Jacó tinha passado por ali, e só que Jesus estava também passando por aquele lugar. E meio-dia, naquela região de clima árido, tem algo curioso para quem conhece o sertão, para quem já tem a experiência de ter passado ou visitado 2 riachos, outras cidades do nosso sertão brasileiro, alagoano. A gente sabe que entre 11 horas da tarde e depois de 10 horas da manhã o sol é insuportável. E meio-dia então, dá para você fritar ovos, preparar uma comida só na calçada, pelo calor tão fadigante que é.
E Jesus parou exatamente nesse horário. E nesse horário existia uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas relata as suas características. Ela estava só e ia tirar água. E naquele cenário Jesus ele pede: dai-me de beber. Interessante que quando Jesus ele pede água àquela mulher, aquela mulher reconhece que ele não era de Samaria e começa a questioná-lo. E um questionamento que poderia até provocar, porque ela disse bem assim: olha, tu queres água, está me pedindo. Tu és judeus, eu sou de Samaria. Acho que você não entendeu a situação. Além de me pedir, você não tem balde, você não tem o cântaro. Ou seja, não seria um exagero da tua parte? Está me pedindo água? E nessa situação, Jesus diz assim para ela: se tu soubesses quem eu sou. Naquele cenário, Jesus não estava precisando necessariamente da água física. Naquele cenário, aquela mulher estava sendo provada na sua generosidade. E muitas das vezes, quando Deus ele pede algo a nós, Ele não está querendo aquilo para Ele. Ele simplesmente está querendo te abençoar daquilo que mais você precisa. Aquela mulher ela tinha uma sede tão grande. Alguns autores chamam isso, essa sede, uma busca por uma resposta na sua vida, chama isso por vazio existencial. Aquela mulher estava vivendo aquele vazio existencial. Ela não sabia o que deveria fazer para suprir aquela carência. E as decisões que ela tomou foram decisões terríveis, deixaram marcas, deixaram feridas na sua alma. Ela tinha já 5 relacionamentos frustrados. E o último que ela estava vivendo não era um relacionamento legítimo. Era um relacionamento fruto de um adultério, porque aquele marido não pertencia a ela. Mas Jesus não estava ali simplesmente para levantar os problemas daquela mulher. Ele queria libertá-la daquela prisão, de uma prisão de pecado, de uma vida sem sentido. E o processo de libertação começa apertando a ferida, é confronto. Todos nós que precisamos em algum momento das nossas vidas, da nossa caminhada, todos nós que precisamos de uma libertação, o processo é doloroso. E tudo que nós não queremos é que alguém toque num assunto que nos fere. E quando alguém começa a chegar perto, parece que a gente muda de direção. A gente não está preparado para ouvir. E a gente não quer ouvir dos nossos problemas. E muitas das vezes as pessoas não sabem, nem podem, nem conseguem nos ajudar. Mas naquele encontro, Jesus ele tocou na ferida daquela mulher. E quando Jesus toca naquela ferida, ela reconhece: eu entendo que você é um profeta. E essa noite Deus ele vai te confrontar. Porque Ele quer te dar uma água diferente. A água da vida. Ele quer te levar para o próximo estágio, como aconteceu naquela mulher. O interessante é que, durante toda essa conversa, durante todo esse diálogo, ela não teria ideia do que iria se suceder em sua vida. Ao meio-dia, sol causticante, fadiga, sede, e ela estava ali tirando água sozinha. Em algumas cidades muito quentes, é normal o comércio fechar, de meio-dia até 2 horas da tarde. Eu não entendia porque algumas cidades seguiam essa tendência no sertão. Não são todas, mas uma boa parte espalhada pelo Brasil.
é por conta desse horário que ninguém aguenta o calor tão forte do sol. E naquele horário, aquela mulher estava ali pegando água, porque as outras mulheres normalmente preferiam ir pela manhã, onde o sol não era tão quente, ou no final da tarde. Mas ela não seria muito bem vista pelas outras mulheres. Ela não era aceita no meio das outras mulheres. Era uma mulher, acima de tudo, rejeitada. Uma mulher que carregava dores da rejeição também. E naquele horário, encontro marcado, ela não sabia, mas Jesus marcou um encontro com ela. Jesus, ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Para aqueles que reconhecem que precisa de uma intervenção divina. E nisso há uma beleza, a beleza da graça de Cristo. Porque em uma situação muito semelhante, nós fomos alcançados por Ele. Em uma situação que nós não éramos bem-vindos, não éramos aceitos. Nós carregávamos os nossos traumas, os nossos problemas. E parece que situações assim, onde mais impera o pecado, maior será a graça de Deus no processo de libertação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E quando aquela mulher estava conversando com Cristo, os discípulos já não estavam com Ele, tinham ido buscar alimento, porque aquele momento era um momento único, um momento íntimo, Jesus e aquela mulher. Jesus, ele começa a quebrar o protocolo, judeus e samaritanos. Um judeu com uma mulher samaritana, mal falada, mal vista. Jesus, ele saiu quebrando esse protocolo. Ele estava olhando naquela mulher, não a mulher simplesmente que tinha problemas de relacionamento, uma mulher que tinha um problema na sociedade onde ela vivia. Ele estava vendo para uma missionária. Ele estava olhando para aquela mulher, estava vendo o potencial de uma verdadeira evangelista, de uma mulher que seria poderosamente usada nas mãos do Senhor Jesus. Mas existia algo que travava aquela vida: as decisões erradas. Existia algo que estava travando aquela mulher. Uma situação que parece se repetir na nossa sociedade. Muitas e muitas pessoas tomam decisões erradas, sofrem as consequências e querem resolver da sua própria maneira. Aquela mulher tentou, quem sabe, tapar o sol com a peneira, depositando em relacionamentos o vazio da sua existência. Já eram 5. E o problema dela não estava no relacionamento necessariamente, o problema dela estava na sua alma, ou alma vazia. Ela se escondia das pessoas em pleno meio-dia. Ela estava escondida, se escondendo dos holofotes, se escondendo da língua alheia, se escondendo daquelas pessoas que falavam mal dela. E ela tinha consciência do que ela fazia. Mas só que aquela parada em Siquém, aquele pit stop de Jesus, era para revolucionar a forma de como nós, como igreja, devemos olhar para o mundo lá fora, sem preconceitos, mas com amor, um amor sobrenatural, que somente por Cristo, que derrama esse amor pelas almas. É uma característica de uma igreja missionária, uma igreja apostólica, uma igreja que vive, que é a missão, o amor pelas almas. E durante esse diálogo, Jesus afirmou assim para ela, mediante a sua pergunta: quem beber dessa água terá sede outra vez. Interessante que Jesus estava falando das necessidades físicas. Em nenhum momento a água da vida ela vai suprir a nossa necessidade física.
Mas nós temos uma outra necessidade muito maior do que a necessidade física. Que você pode ter água, você pode ter alimento, pode ter uma posição social, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas se essa necessidade lá dentro da sua alma, ela não for suprida, nada disso faz sentido. Por isso que muitas pessoas passam a vida tentando construir impérios de poder, de riquezas, de influência, de mídias, de holofotes. E quando chega naquele patamar, aquele vazio parece que ainda está maior. Alguns recorrem à depressão e, como fuga, o suicídio. Porque na realidade aquela pessoa não estava precisando daquela necessidade física suprida. Aquela pessoa estava precisando de uma resposta lá dentro, no íntimo do seu ser. Algo que o motivasse a cada dia a acordar e dizer graças a Deus, glória a Deus por mais um dia. Existem pessoas que acordam e parece que estão apenas vegetando. Não sente mais alegria. Não sente mais o prazer de estar na casa do Senhor. Não sente mais a presença de Deus. Vivem vazias. Buscando em coisas erradas. Vamos dizer assim. Não que seja legítima. Mas se o vazio é existencial, não adianta buscarmos em coisas materiais. Nós temos uma alma. Nós temos um corpo, habitamos em um corpo porque nós somos um espírito. Corpo, alma e espírito. Nós temos necessidades físicas, sim. Nós temos necessidades emocionais. Mas a maior de todas as nossas necessidades, que é espiritual, é o vínculo com o Pai. Esse vínculo com o Pai, quando ele é preenchido, isso nos dá o poder de a cada dia nós sabermos por que nós estamos aqui. Por que é que você está aqui? Para que é que você está aqui? Se você ainda não sabe responder essa pergunta tão simples, falta-te algo dentro de ti. E aquela mulher, durante aquela conversa, ela até provocou Jesus. Como? Tu queres que eu te dê de beber? Eu sendo samaritana, você judeu, e nem um cântaro você tem. Olha, esse poço é fundo. A profundidade do poço falava exatamente do que ela não entendia, mas ela estava vivendo da necessidade da sua vida. Existia um vazio profundo. E Jesus recebeu a água dela. Ela deu a água a Jesus. Parece que essa história se repetiu também lá em Serepta com aquela viúva. Essa história se repetiu lá com Abraão, quando Jesus pediu o sacrifício do seu Isaque. Essa história tem se repetido na vida dos filhos de Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito, quando Jesus disse: eu quero que você faça isso. E isso que Jesus está te pedindo parece que ser muito. Quem sabe é uma oferta, quem sabe é uma visita, quem sabe é um olhar de misericórdia, é um abraço, que naquele momento você está para receber. Quem sabe seja a coisa mais difícil você dizer um sim para Jesus. Mas aquela mulher, ela tinha dentro do seu coração uma essência que eu poderia chamar de uma chave: generosidade. Diante de todo o histórico entre judeus e samaritanos, todo o histórico de desavenças, aquela mulher poder trazer tudo aquilo ali à tona e dizer: se quiser, você se vire. Ou melhor, eu nem posso liberar essa água aqui para você. Mas aquela mulher não deixou Cristo com sede. Aí Jesus dá para aquela mulher a água da vida. Ela estava preparada para receber mais. Porque quando nós depositamos no Senhor aquilo que Ele nos pede, aquilo tem um custo, tem um preço. E é nessa generosidade que Ele opera o milagre. Foi através dessa generosidade que Abraão
ofertou seu filho, ele foi pai de uma grande nação. E quando nós entregamos diante do Senhor aquilo tão difícil, aquilo tão pequeno, tão pouco que nós temos, e nós entregamos no reino, o Senhor não deixa de graça. O Senhor com certeza Ele responde, e Ele responde de forma sobrenatural, de forma tremenda. E quando aquela mulher samaritana, depois daquela conversa, ela experimentou algo que ela não imaginava que um dia ela pudesse experimentar: a água da vida. A água da vida e poço. Poço e água da vida. Mas tudo não é água? Não. O poço está limitado a uma propriedade. É fixo ali naquele local e só atende aquela comunidade. Mas a água da vida são águas correntes, é rio. No original, a água da vida se refere a um rio corrente, que não somente atende aquele povo, mas o rio ele sai atendendo milhares e milhares de comunidades ao seu redor, trazendo vida por onde passa. No nosso exemplo aqui, nós temos o Rio São Francisco, que é considerado como o rio mais importante do nosso Brasil, porque ele nasce e morre. E ele tem alguns pontos semelhantes com o rio Nilo, lá no Egito. Porque por onde o Rio São Francisco passa, ele promove conexões com cidades, ele é navegável. E por onde ele passa, as suas margens fertiliza o solo. Ele muda a paisagem do ambiente onde ele está passando. E nós somos chamados a viver essa experiência do rio da vida, integrando povos, aqueles que não conhecem a Cristo, levando a Cristo. O primeiro ponto de um rio vivo é integrar aqueles que não conhecem a luz ao caminho da luz. E por onde nós passarmos, a paisagem tem que mudar, porque nós estamos representando, somos embaixadores do céu. Jesus nos deu autoridade, vós sois luz e sal da terra. E as coisas não podem ficar da mesma forma. Diante de uma situação como essa, uma situação que aquela mulher, ao sair da presença de Cristo, ela não queria mais se esconder da sociedade. Aquilo que estava ali no escuro, travado por mágoas, por decisões erradas, aquela mulher disse: eu vou avisar na cidade quem eu encontrei. E essa alegria é a alegria de Cristo, quando nós entendemos o propósito da nossa vida. Nós estamos aqui na Manardiante. A igreja ela tem muitos projetos, e nós estamos observando como é que está o mundo lá fora. Essa guerra ideológica, essa guerra geopolítica, essa guerra comercial. Nações se armando, se preparando para um confronto armado. No meio dessa situação, Jesus dá uma parada em Siquém. Jesus dá uma parada aqui na Maná. Jesus ele elege você essa noite para viver a maior de todas as experiências da existência. Ele quer dizer que a tua vida tem sentido se for nas mãos dele. Se de repente lutas, decisões erradas, talvez um cenário parecido ou um cenário bem diferente, sugou as tuas forças, as tuas energias, hoje essa água da vida vai preencher esse vazio, vai te fazer transbordar no rio do Espírito de Deus. Essa água, ela é chegada. E é tempo de transbordar. O tempo é difícil. Os tempos são difíceis. Mas o Filho de Deus, Jesus, que está vivo, está à direita do Pai.
Ele tem dessa água para você essa noite. Aqueles que já conhecem a Cristo, têm a experiência da salvação. Essa água nos conecta ao caminho da eternidade. A água física nós tomamos e amanhã precisamos de novo. Mas quando nós temos a convicção que estamos bebendo da água da vida, aquele vazio existencial, ele para de existir. Porque nós temos sim uma convicção muito além, muito forte. Porque o Espírito foi Deus que o criou. E só existe uma forma de saciar a necessidade do nosso espírito, é em Cristo Jesus. Não existe outra forma. Não adianta inventar a roda. A única maneira de saciar o nosso vazio interior é deixando essa água fluir. É deixando esse rio da vida fluir em nossa vida, para sermos bênçãos, quebrando protocolos. Será que nós estamos preparados para ser como o rio? Existe um desafio de vivermos essa experiência. Nós não escolhemos o que vamos fazer. Nós obedecemos aquilo que Ele já escolheu para as nossas vidas. E os discípulos, eles falaram algo interessante. Jesus, a comida, vem comer. E Jesus disse assim, olha, eu preciso comer uma comida que vocês não sabem. Ele está falando de sede, de repente vem comida. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que foi que Jesus estava falando? Que quando Ele faz a vontade do Pai, Ele se fortalece. Quando Ele faz a vontade do Pai, Ele sente saciedade. E por isso que não é diferente, não é difícil de você visualizar aquelas pessoas que estão aqui em serviço, na Maná, domingo, quarta, nos outros dias que tem evento, haja necessidade, as pessoas estão aqui, motivadas, felizes, porque têm a experiência, se permitiram, na maior de suas experiências, em seu interior fluir rios de água viva. Sua vida tem sentido, e como igreja nós estamos para servir. Se quisermos sermos realmente dessa fonte, nós sabemos que Deus vai nos levar para lugares muitas das vezes áridos, difíceis, lugares que nós não gostaríamos de ir, dias que nós não gostaríamos de fazer nada, mas quando nós o fazemos, a recompensa vem, praticamente imediatamente. Que sensação maravilhosa de ter tido essa oportunidade de fazer algo, seja trazer um alimento para suprir a fome física de pessoas, seja simplesmente visitar pessoas em hospitais, em presídios, evangelizar, de acordo com o teu chamado, de acordo com a tua vocação, você vai ser colocado em situações que muitas das vezes você não vai querer fazer, mas quando fizer, saiba que você vai ser abraçado por Ele. Há uma alegria que brota, que é inexplicável, quando nós fazemos a vontade de Deus.